0. A maior derrota do time em campeonatos brasileiros. Depois desse jogo assim, não tem nada que falar. É nada pra falar. Vamos continuar trabalhando. Dói muito, cara. Os números resumem o que os jogadores não conseguem falar. São 41 gols sofridos, só 8 marcados. 3 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. E a 20ª, última posição na tabela. É difícil, é duro, dói muito, realmente. Vamos falar de mais um Saiba um Pouco. E deixa o seu like, por favor, pra mais um no canal do JB. Olá, rapaziada, do Saiba um Pouco mais uma vez. E nesse Saiba um Pouco, você irá saber um pouquinho sobre o caso de Urbi Emanuelson, o sósia de Robinho Pedalada, que quase fechou com o Vasco da Gama de papai Eurico Charuto Miranda. Isso mesmo, então antes de mais nada, quem puder dar essa força, eu agradeço. Tamo junto sempre e vamos para mais um Saiba um Pouco. Eis que você está contratado pelo seu clube com um contrato de 2 anos, mas logo depois, horas depois, o seu time vai lá, o time que você vai jogar, toma de 6-0 fora de casa e você não vai mais jogar naquele time. Foi isso que aconteceu entre Vasco e Internacional, a partida decisiva de um cara que ia jogar no Vasco, um holandês, queria vestir a camisa do Vasco da Gama nesse Saiba um Pouco. Urbi Emanuelson, jogador de 29 anos, canhoto, lateral esquerdo, meia esquerda, ala esquerda, jogador holandês, mais conhecido como sósia de Robinho Pedalada, isso mesmo, começou jogando pelo Ajax, jogou pelo Milan, grande clube italiano, jogou pelo Fulham da Inglaterra, um clube pioneiro inglês, jogou pela Roma, grande Roma, depois jogou pela Atalanta, estava crescendo no futebol italiano e internacional. Em 2015, ficou livre no mercado. Quem foi atrás dele? O Clube de Regatas Vasco da Gama entra na parada. O Vascão de Eurico Miranda, o respeito voltou. O respeito voltou, Eurico. Ele foi que foi. Entrou em contato com o Urbi, fez o contrato certo com ele, contrato de 2 anos, salarial, tudo certo, cara. O anúncio estava previsto para o mesmo dia do jogo, entre Internacional e Vasco da Gama, jogo no Beira-Rio, um jogo muito importante para o Vasco, que necessitava da vitória, e o Vasco foi, né? O Vasco jogou no Sul pensando que ia ganhar e não. Tomou um vexame que ficou marcado na história, não só do brasileiro, mas também para o Vasco e para o Internacional de Porto Alegre. O Vasco perdeu por 6-0, isso mesmo, 6-0 que o Vasco tomou do Internacional no Campeonato Brasileiro daquele ano. E o que aconteceu? Urbi Emanuelson mudou de ideia, isso mesmo, ele foi 2 papos. Ele pediu aquele salário que estava nos termos do Vasco e ele, depois daquele jogo, pediu um salário de outro patamar, em torno de R$500 mil que o Urbi Emanuelson pediu para o Vasco. O que aconteceu? A negociação esfriou e Urbi Emanuelson foi mais um jogador que caiu por terra nas mãos e na fala de Eurico Miranda, o charuto do Vasco. Vale ressaltar que bem antes disso, lá no começo de 2015, em janeiro, né, o Ronaldinho Gaúcho e o Léo Moura era dado como certo, como contratações para o Vasco para o Campeonato Carioca. O que aconteceu foi o seguinte, o caso do Léo Moura é bem simples, a torcida do Flamengo falou que iria atrás dele e ele não veio para o Vasco. O Ronaldinho Gaúcho, ele por última hora trocou o Vasco pelo Fluminense, jogou no Flusão, não deu certo. Teve chance de jogar pelo Gigante da Colina. Mas enfim, o Urbi Emanuelson, ele estava assim com negociações avançadas para jogar no Vasco da Gama. Era dado como certo a vinda dele para o Vasco. E ele iria embarcar aqui no Rio na sexta-feira. Isso mesmo, né, um dia depois do jogo. Então assim, foi algo impressionante. Aí o que aconteceu? O Urbi Emanuelson não veio jogar no Vasco. Aí ele jogou pelo Hellas Verona,
Sheffield Wednesday, clube da Inglaterra, e atualmente ele joga pelo Utrecht, clube da Holanda. Isso mesmo, decaiu muito de carreira, mas essa daí é uma curiosidade. Por pouco o Vasco não teve o holandês, isso mesmo, no Gigante da Colina, por pouco o holandês Urbe Emanuelson, sósia de Robinho Pedalada, por pouco não veio parar no Vasco. O que aconteceu foi o seguinte: o Jorginho, ele deu uma entrevista sobre o jogador e ele falou assim: Jorginho, treinador do Vasco, naquela temporada de 2015, ele falou o seguinte, antes de ter aí essa quebra de contrato de Urbe Emanuelson com o Vasco: a gente tem que ter um pouco de calma, ver como ele vai estar. Claro que ele vinha treinando, mantendo a forma e não tem problema físico. Então vamos chegar, avaliar e ver como ele está. É muito provável que a gente já conte com ele para outra semana, né? Para a próxima semana. Foi um atleta que foi me apresentado, busquei todas as informações necessárias. Exclusive falar com um atleta que jogou com ele, um amigo meu. Já vimos vários vídeos de sua forma de atuar. Ele joga pelos lados, com extrema velocidade, muita qualidade técnica, que pode vir a contribuir com a nossa equipe nesse momento difícil, disse aí o treinador após o jogo de quarta-feira à noite, Jorginho. O que aconteceu logo depois disso, aí vocês sabem, né? O Urbe Emanuelson rescindiu com o Vasco e não veio jogar no Vasco. Então essa ideia é mais um Saiba um Pouco e mais uma curiosidade, né? Que para muitos torcedores não lembra, está sabendo agora. Tamo junto, e se você gostou desse Saiba um Pouco, deixe nos comentários a sua sugestão sobre isso.